1h40 de aula da noite. Pense que desespero que foi. Então, bom dia para vocês, né, oficialmente. Maria, eu não lembro, acho que você não estava na última aula, né? Oi, professor, eu não tava, não. Eu pedi pra avisarem, mas não sei se avisaram. É que eu tô terminando a autoescola, falta 2 aulas agora. Aí eu tava na autoescola na semana passada, eu entrei às 8 horas, aí eu não consegui nem dar um oi, nada. Ah, não, relaxa, sem problema. É Ok, que eu não lembro da sua carinha, né? Então, ok, e eu sou representante, tá, professor? ah, Tá bom. já sei com quem conversar. Aqui. Mas já vou te desejar boa sorte na prova antecipada. Deus quiser, passa de primeira, né? Aqui, aí vamos tentar, né? Não, mas Qualquer o pergunta. que mais me tava dando medo era a baliza, mas eu já consegui fazer em menos de 1 minuto, então vai dar boa. Não, tem que acreditar. É só não ficar nervosa que dá certo. Só a minha sobrinha faz 1 mês e meio a carteira dela. Ela também. É que eu acho que o povo vai se embanana por ficar nervoso, né? E tipo, eu fui lá no Detran e fica uma galera vendo. Imagina, tipo, se você cai, coisa assim, você fica morrendo de medo. Então, manter o foco ali só na tua prova, aí dá certo. O meu amigo contando que no dia que ele foi fazer a de moto, tinha uma menina que ela caiu da moto e daí ela ficou no chão de vergonha. Eu fico assim, muito. Mas vai dar Coração tudo certo. partido esses casos, né? É igual aluno quando vai fazer prova, isso faz prova de vestibular, que estudou o ano inteiro, dá branco e vai mal. Puxa, tão ruim quando acontece isso com a gente, né? Eu É. me solidarizo. Eu sou um pouco, vamos falar assim, coração mole para essas coisas. Eu fico muito ansiosa com essas coisas. Então, tipo, no Enem, quando eu fui fazer e tal, eu já fiquei muito nervosa. Mas, Tem que controlar, tem é. que tentar no dia focar só na prova, esquece quem está olhando, aí se Deus quiser dá tudo certinho. Uhum. Obrigada, professor. De nada. Rivelino, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo? Então vamos lá começar a nossa compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já estou começando a gravar a turma de vocês, né? Porque o Osmair é o cara que chega cedo, não. Pelo jeito é aquele cara que gosta de acordar cedo. O Rivelino, porque pelo jeito ele gosta do palio vermelho dele, né? A foto que eu tirei de que eu estava indo viajar. Ah, para tirar foto com o carro tem que gostar, né? Eu gosto, eu gosto. Não posso falar nada que eu também gosto bastante do meu. Sabe aquele dizer, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu gosto de tudo que eu tenho, tá? É bem isso. Não, digamos assim, não é um carro dos meus sonhos, né? Porque meus sonhos são bem altos, mas o carro que eu tenho, eu acho que ele tem um design que eu acho muito bonito. Só para vocês se situarem, eu tenho um Cronos. Não sei quem conhece o Verdade. bichinho. Ele tem uma cara meio nervosa. Parece que a frente dele tem uma cara de mal. Então, eu acho bonito isso. Acho legal. Então, também sou um dos que gosta de carro. Não sou tão corajoso como a Maria, de querer tirar a carteira para moto. Porque Não, de moto eu não fiz. é isso. Não, só de carro. Moto eu tenho medo também. Se eu fosse andar de moto, ia ter que pôr rodinha. Então,
Tipo, é só às vezes que eu andei já com meu irmão e ele é loucão da cabeça, vai rapidão, eu já morro de medo. Imagina dirigindo sozinho. Eu ia ter que pôr rodinha na minha moto. Então, o carro não tem perigo de cair para os lados, tá bom demais. Então, vamos lá. Vamos começar a entrar no emaranhado tributário, né? Na aula passada, vocês lembram, a gente deu um panorama do que é o planejamento tributário, do cuidado que a gente tem que ter quando está atuando nessa área, né? Principalmente do ficar na linha tênue do que é evasão e do que é elisão tributária, né? Lembram o que é cada um deles? Evasão é aquela área que a gente não pode entrar. É área perigosa que envolve estar fora do regimento, fora do regramento. Então, é estar fora da lei. Aí a gente começa a ir para a área do crime. Ou pode ser o ato involuntário, né? Pode acabar descaracterizando o crime, mas tem, mesmo assim tem as penalidades impostas na forma de multa. E a área que a gente busca como planejamento tributário é ficar ali na elisão fiscal. O que é elisão? Quem me ajuda? O que é elisão fiscal? Lembrando que as leis, principalmente aqui no Brasil, né, não são perfeitas, elas sempre deixam brechas, não deixam? Então, a elisão tributária é ali onde nós tentamos encontrar essas brechas sem ultrapassar a fronteira de descumprir a lei para tentar garantir resultado, economia tributária ou postergação de pagamento de tributos através dessas possíveis brechas. Claro, para a gente encontrar essas brechas, conhecer as brechas, a gente tem que conhecer como funciona o nosso sistema tributário, né? Que não é nada simples, não é nada fácil pelo volume de legislação que a gente tem, né? Então, sistema tributário nacional, que a gente vai tentar resumir para vocês. Primeiro, organização política e administrativa. Aqui a gente traz o panorama, quem é responsável por cada função. Por mais que a gente tenha 3 esferas de poder, cada uma delas tem a sua respectiva função dentro do sistema tributário. Trazer o próprio conceito de tributo, a gente entender o que é o tributo. A gente até confunde, a gente costuma falar imposto, 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 mas um imposto é um tributo. Então, as espécies de tributo, aí vocês vão ver que algumas espécies hoje em dia sofrem algum desvio de propósito, vocês vão sentir isso. A gente vai falar de tributos diretos e indiretos. Esse daqui é o que mais mata a vida da população. E de competência tributária. Tudo isso hoje, professor? Não, a gente vai acabar dividindo em 2 aulas. Porque a gente também vai falar matriz de incidência tributária. Então, a gente vai acabar quebrando um pouquinho. Hoje a gente vai até os princípios do direito tributário. E depois a gente passa para a competência tributária,
passa a falar também dessa regra matriz de incidência tributária. Então, como que é feita a administração no Brasil? A administração tanto política quanto administrativa. Política. Hoje vocês já devem estar cansados de escutar esse assunto, né? Porque conseguiram deixar o Brasil ainda mais maluco do que já é, mas a gente tem a repartição entre os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Vocês conseguem me dizer o que cada um faz de maneira bem simplificada? O que o executivo é responsável? Qual que é a função executiva? Vem do próprio nome. Executivo. Não remete à palavra executar? Executar algumas normas, no caso, ou regras. Ele é a esfera do poder que compete realmente à administração do recurso público para oferta de serviços, né? Serviços para a população. É ele que executa todo o regramento criado pelo legislativo. Aí a gente vê lá lei de execução orçamentária, que é aprovada no legislativo, assim aplicando o desejo assim, da população, né, porque o legislativo é composto por representantes da população, na aplicação das verbas e prestação de serviços à população. Então, ele é o que é responsável por oferecer saúde, educação, o que mais? O que todo brasileiro tem direito? Teoricamente, moradia, parte de... e até aquele ministro da Educação falou besteira ontem sobre o assunto, parte sanitária, deu branco na palavra, mas oferecer essa parte de infraestrutura, tanto sanitária quanto infraestrutura geral. Então, aqui a gente entra na parte de quem administra. Então, se a gente falar do executivo, a gente tem 3 níveis de executivo. Professor, mas ali está 4. Tem um cara aqui que tem um tratamento um pouquinho específico, né? Mas o executivo a gente vai encontrar a União, então o governo federal, o executivo na esfera estadual e o executivo na esfera municipal. Então, esses entes que formam a federação são responsáveis pela administração e execução dos planos orçamentários aprovados. E o Distrito Federal ele acaba entrando de modo separado, em termos de nome, porque ele não é considerado nem um município e nem um estado, né? Ele é um conceito que fica meio vago entre estado e município. Parece um município, mas tem governador. Uma característica um pouquinho específica, mas
existe o administrador, no caso é o governador, né, do Distrito Federal, com as mesmas competências de um governador de estado. Ele, o Poder Executivo, é o responsável pela gestão de todo o dinheiro que entra e sai dos cofres públicos. E a principal fonte de recursos para os cofres públicos vem de onde? De onde será que vem o dinheiro? Os impostos? Dos impostos ou dos tributos, né? Isso para qualquer país do mundo. E desde que o mundo é mundo, né? Se a gente for buscar lá a Roma Antiga, a gente já tinha esfera da administração pública que cuidava ou fazia arrecadação de tributos, né? Então, quem é competente ou quem tem a competência de arrecadar e aplicar o dinheiro dos tributos, esfera executiva. Legislativo. O próprio nome já leva a falar de lei, né? Então a gente tem dois entes na esfera legislativa, que são o Congresso e Senado, quando a gente está falando do federal, e quando a gente fala municípios e estados, a gente tem nos municípios. Quem que cuida de lei no município? Deu branco agora. Pior, esse é o povo que a gente vota e depois nem lembra quem que votou. Quem que cuida de lei no município? Sei lá, os governadores? Ou Os vereadores. vereador? Nem lembro pra ver. Olha Mas como a gente às vezes encontra uns nomes, umas pessoas completamente incapacitadas para fazer lei. nem pesquisa, só vai lá e volta. Tem gente que nem vai, né? Então, a gente tem nos municípios vereadores, então a Câmara dos Vereadores, e no estado, quem que é? Os deputados estaduais. Então, a gente tem a Câmara dos Deputados, onde se cuida de legislação estadual. Então, nesses mesmos três níveis, então, essa mesma divisão da unidade da federação, a gente tem a parte legislativa, e são eles os responsáveis por criar todo o regramento tributário. Então, tudo que sai de lei, seja federal, estadual ou municipal, passou por esses representantes, em tese, do povo. E o judiciário? O judiciário não tem como mudar a forma de explicar a palavra, mas é a própria casa de julgamento das leis, né? Então a gente tem os tribunais, que mais? Supremo Tribunal, o Superior Tribunal, que vem antes do Supremo, eles têm a função de
amenizar as diferenças entre o que os contribuintes fazem e o que a legislação acha que é o certo, ou o que a federação julga que deveria ser o certo. Surge o impasse, quem faz a tratativa é o judiciário. Aí esse, a gente sabe que não é um processo tão simplesinho no Brasil, não é um processo tão rápido no Brasil, né? Infelizmente, quando a gente tem temas tributários, principalmente se for controverso, às vezes pode levar 20, 25 anos, que é muita coisa, né? Muito tempo. Então, a gente tem essa estrutura que faz a gestão do nosso sistema tributário. Quem faz as leis? Legislativo. Quem aplica elas? O executivo. E quem julga divergências entre o que está sendo feito pela população e pelo Estado? O judiciário. E, entrando na parte da legislação tributária, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o tributo. Então, a gente vai buscar lá no Código Tributário o que é esse dito tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa e plenamente vinculada. Então, eu separei alguma dessas frases para decompor esse parágrafo. Porque a maneira que foi escrito, ela não é tão simples, né? Alguns trechos é até mais simples. Mas toda prestação pecuniária compulsória, o que eles quiseram tratar falando desse modo? Vamos decompor. Prestação pecuniária. Tributos em geral, pagos na forma e no prazo normal da extinção da obrigação tributária. Somente podem ser quitados em moeda corrente nacional. Então, o que é uma prestação pecuniária? É um tributo pago em espécie, dentro do prazo exigido pela legislação. Então, a prestação que a gente faz o pagamento em dinheiro. Ah, bacana. O pagamento que a gente faz em dinheiro, aí a gente completa com a palavra compulsória. Compulsória indica que o pagamento é obrigatório. Então, não temos como fugir do tributo. Se ele foi instituído e a gente cai sobre a obrigatoriedade do pagamento dele, ele se torna algo compulsório. Então, seu pagamento é obrigatório pelo poder coercitivo do Estado, independente da vontade do contribuinte. Então, a gente vai comprar alguma coisa no mercado, a gente, de maneira indireta, vai estar pagando tributo de maneira obrigatória e recolhida pelo vendedor, né, pelo comerciante, de maneira pecuniária. Vai ter que recolher em dinheiro dentro do prazo. Então, a primeira situação que a gente traz nesse conceito é que tributo é um recolhimento em dinheiro de forma obrigatória.
aqui, em moeda, ou cujo valor nela possa se exprimir, aqui, todo tributo tem que ser mensurado em valor monetário. Ah, professor, mas tem alguns tributos estranhos que ele cobram em unidades monetárias. Já ouviram falar dessa palavra, unidades monetárias? Isso era muito usado lá em 94, 93, 92. Hoje a gente já nem escuta tanto. O tal do FIR, viram falar? Unidade monetária. Então, esse conceito, cujo valor nela possa se exprimir, vem desse período. O que tinha nesse período anterior a 94, na área econômica, que incomodava muito, era uma maluquice na vida do brasileiro, e que está voltando até a assombrar um pouquinho os nossos dias atuais? Não tinha a tal da inflação? E bem alta, né? Tinha, professor, mas não é da minha época, não sei. Brincadeira. Se você perguntar para seu pai, para sua mãe, você vai ver que era um período maluco. É, eles falam mesmo. Só mais velho, eu era criança, que eu nasci em 82, né? Então, para criança a gente não percebe muito isso, mas depois que a gente se toca, né? A gente começa a entender e ver, meu Deus, como é que eles conseguiam viver num país que chegou ao ponto de um produto que custasse, bom, vamos exemplificar com o próprio real, R$ 1 no começo do ano, no fim do ano está custando R$ 3.000, que a inflação era de 3.000% ao ano. Então, criavam-se essas unidades monetárias para tentar balizar a tal taxa custa tantos o FIR, que era a unidade monetária comum na época. Aí saía todo mês uma tabela indicando quanto que valia um FIR. Então, por mais que o tributo não fosse expresso em moeda, fosse em unidade monetária, a gente podia transformar enquanto ele valia na moeda corrente. Mas a gente quase não encontra mais essa figura. Hoje o tributo é expresso na nossa moeda e é o valor para recolhimento, né? E que não constitua sanção de ato ilícito. Então, que não constitua sanção de ato ilícito. A obrigatoriedade do pagamento desse tributo nasce de ato lícito. Nenhum tributo é recolhido sobre ato ilícito. Como assim, professor? Então, vamos só colocar essa frase. A multa por infração fiscal é considerada sanção pela prática de ato ilícito. Portanto, não é um tributo. Então, multa aplicada pelo fisco é sanção por algo errado. Ato ilícito. Mas nenhum tributo nasce de ato fora da lei. Tudo que existe onde se ultrapasse o limite da lei é sujeito à penalidade. Mas nenhum tributo pode nascer por um ato fora dessa legalidade. Isso pode até correr um perigo, né? E a gente só pode transformar a multa em atos que sejam possíveis de serem legalizados. Como assim, professor? Agora eu fiquei confuso. Então a gente está lá trabalhando perto da fronteira do Paraguai. A gente pega caminhão de cigarro do Paraguai.
Eu vou até trazer dois crimes que a gente comentou na aula passada: o contrabando e o descaminho. Contrabando é trazer aquilo que a lei não permite. Não posso importar cigarro do Paraguai. Então, a polícia pode aplicar, ou a Receita Federal pode aplicar a multa nesse caso? Não, porque ela estaria transformando, através da multa, o ato ilícito em um ato lícito, coisa que o contrabando não permite. O sonho de todo contrabandista seria levar uma multa, mas não. O contrabando tem que ser aplicado à apreensão e à destruição da mercadoria, diferente do descaminho. Vamos supor que a gente foi para o Paraguai e extrapolou a cota. Está passando lá, acho que é Medianeira, que tem o primeiro posto fiscal, e a gente foi parado e pegaram nossas compras a mais. Ali a gente não está fazendo contrabando, né? A gente está fazendo descaminho, importando algo lícito, que a gente pode importar, mas a gente cometeu a infração de não recolher o tributo. Então, o que a gente fez? O que a gente vai fazer? Levar uma multa, vai sofrer uma infração fiscal por não recolher o imposto. Então, a gente vai pagar algo além do tributo, a gente vai ter que pagar o tributo e a multa para poder regularizar a situação. Mas nenhum tributo surge de ato ilícito. Pode se regularizar em situações que a lei permita, quando foi deixado, quando não foi recolhido o tributo. Mas eu não posso regularizar cobrando o tributo de algo que a lei não permite. Então, se pega uma carga de maconha, pode tributar, porque também tem a legislação dizendo que a maconha é algo ilegal para ser comercializada no Brasil. E também tem que ser instituída em lei. Todo tributo somente pode ser instituído ou aplicado por meio de lei. Nenhum tributo pode ser cobrado que não seja por força legal. Então, falando desse conceito, que falta é só quem é o responsável pela cobrança, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, para cobrar qualquer tributo, a gente vai ter a administração pública agindo na forma do que a lei determina. Professor, então, um fiscal pode agir de qualquer maneira dentro da empresa? Não. Ele só pode agir de acordo com o que a lei permite. Então, ele só vai poder fiscalizar dentro do padrão estabelecido pela legislação. E toda a legislação tributária, principalmente no final dela, vai ter como que o tributo pode ser cobrado e fiscalizado. Então, até isso vai indicar, a lei vai indicar quem que é o responsável, então quem que é a esfera administrativa responsável e quem que vai ser, e como que vai ser efetivamente cobrado e fiscalizado. Então, é um conceitinho truncado, né? Prestação pecuniária compulsória, não posso deixar de pagar e só consigo pagar em moeda corrente, ela tem que ser expressa em valor monetário, não pode ser originada de ato ilícito e vai ter que ser cobrada por força de lei pela atividade
ou pela entidade administrativa correspondente que vai estar indicada na lei. Complexo, né? É abrangente. Por isso, o tributo, ele não é somente um imposto. A gente vai ter uma série de classificações que podem ser consideradas tributos. Então, o primeiro tributo são os tributos não vinculados à classe dos impostos. Então, ele é cobrado e não tem uma destinação específica, vai ficar a cargo do Poder Legislativo definir aonde aplicar tributo, onde aplicar esse tributo. Os tributos vinculados, esses têm uma característica específica. Ele tem, sim, uma destinação certa. Ele é cobrado especificamente para uma finalidade do governo. Os tributos mistos são chamadas contribuições especiais, e alguns casos, que faz um tempinho que não aparecem no Brasil, os tributos especiais, daí são os empréstimos compulsórios. Então vamos lá falar do tributo não vinculado. O imposto. Tributo não vinculado à atividade estatal, então, independente de qualquer atividade estatal ou de qualquer prestação de serviço, ele tem o seu recolhimento. E a destinação vai ficar a cargo do legislativo. Como assim, professor? Eu posso recolher o tributo, esse imposto, e vou destinar de acordo com a necessidade. Ah, não, esse ano a gente quer aplicar mais em saúde. O tributo ele pode ser direcionado para essa área. Ah, não, eu quero aplicar mais na educação. Eu vou, através do orçamento, né, destinar de acordo com a minha necessidade. Então, são independentes de qualquer atividade estatal em relação ao contribuinte. Então, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Está lá no artigo 16 do Código Tributário. Ele sempre é de competência privada, ou seja, quem pode recolher ou é a União, ou o Estado, ou o município, ou o Distrito Federal. Quem fala isso? A legislação determina. Aonde? Esses são os tributos mais difíceis de serem alterados. O imposto ele é definido pela Constituição Federal. Então, se vocês pegarem lá na Constituição, começando no artigo 150, vai ali do 150 até o 156, falando dessa classificação de tributos, dos impostos. Ele fala, imposto sobre renda, o IR, é de competência exclusiva da União e será disciplinado por legislação complementar. O imposto sobre serviço, mesma coisa ele vai falar, é um imposto de competência dos municípios que será complementado por legislação. Então, sempre vai ter uma legislação completando o que a Constituição Federal define. Então, diferente da forma que ele seja arrecadado, ele serve para o custeio das despesas gerais do governo.
seja corrente ou seja de capital, seja para pagar salário do servidor público ou seja para fazer investimento. A gente vai construir estrada, vai construir hospital. Então, alguns exemplos: IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, aqui é competência federal, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, então, no Estado, Imposto de Renda, então também de competência do governo federal, e tem vários outros, né? IPVA, ali, ó, o IPVA é bom para a gente enxergar isso. O IPVA é recolhido por qual motivo? Para quem tem um veículo para poder circular. Isso, é um imposto para você poder usar teu carro. Isso. E o Estado usa esse dinheiro para fazer melhoria no... Obrigatoriamente ele tem que utilizar melhoria para as vias? Teoricamente sim. Teoricamente não. Não? É para que esse imposto? Para a destinação que ele, como administrador, achar melhor. Então, simples. Claro, tem a votação, passa pelo legislativo, mas de repente o meu ICMS que eu estou pagando para poder circular com o meu carro pode ir para a saúde. Entendi. Não, pode ser aplicado na educação. Então, ele não tem uma finalidade específica. Então, ele não depende de um serviço a ser prestado. Diferente da taxa. Então, a taxa é um tributo vinculado à atividade estatal, devidos pelo exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial do serviço público, específico e divisível, colocado ou prestado à disposição do contribuinte. O que isso quer dizer? Vou pegar o seu exemplo, Maria. Você recolheu algumas taxas para poder tirar sua carteira, não recolheu? Como assim? Tipo, as multas? As multas não, as taxas de... Para prova teórica, para prova prática. Sim, qualquer coisinha, você respira e já tem taxa. Ali sim, aquela cobrança é uma taxa. Então, ele se difere do imposto por isso. Ele serviu especificamente para o governo prestar um serviço, seja para aplicação da prova teórica, seja para aplicação da prova prática. Ele é para uma única pessoa e vai servir especificamente para a prova da Marinha. Então, você está pagando por uma prestação de serviço específico a você. Não sei se deu para compreender essa ideia? Deu sim, professor. Então, a gente paga a taxa de recolhimento de lixo, taxa de... Eu não lembro o nome certinho da taxa, deu branco. Mas sempre vem uma taxinha para esse recolhimento do lixo, né? Ele é para uma atividade definida? Nesse caso, sim. Uhum. Vai ter que pagar a prestação de serviço do caminhão de lixo passar e recolher o lixo. E é específico para você? Ele não vai passar na sua casa recolher o seu lixo? Sim. Então, uma taxa. Então, aqui a taxa ela tem uma característica muito mais de pessoalidade. É algo feito específico para uma empresa ou para uma pessoa.
E essa história de poder de polícia? Então, atividade pública que se limita e disciplina o direito. Interesse ou liberdade em favor de interesse público. No que se refere à manutenção da segurança, da higiene, da ordem, do costume. Por mais que a gente falou da taxa de lixo, tem muito, foge um pouco dessa ideia de polícia, né? Mas a ideia de polícia não é o policiamento que a gente está acostumado, mas sim da manutenção da ordem pública. Então, a taxa de lixo, ele tem esse poder de polícia. Isso aí. O poder de polícia é o poder da manutenção, no caso do lixo, da higiene pública, né? Então a taxa que a Maria pagou para fazer a prova. Opa, se refere o quê? A poder de polícia, uma garantia da segurança, no caso da segurança viária, colocar nas ruas com a carteira de habilitação somente quem está apto para colocar, para sair com o veículo. Então, ele não somente é para... O poder de polícia ali não é efetivamente a polícia que a gente está acostumado, mas sim para a manutenção da ordem pública, para o melhor funcionamento da sociedade. E ele não pode ter o mesmo fato gerador e nem a mesma base de cálculo de um imposto. Uma taxa jamais vai ser cobrada por algo que já foi tributado por um imposto. Então, ou a gente paga uma taxa ou um imposto. E as contribuições de melhoria? Essas algumas entidades administrativas se preocupam com um pouco mais, outras nem tanto. Tem Pinhais que são uma beleza para cobrar isso, mas são atributos vinculados à atividade estatal, devidos pela realização de obra pública e que ocorra ou que decorra de valorização imobiliária e com base no rateio do total do custo da obra entre quem for beneficiado. Então, vamos supor que vocês têm na frente da casa de vocês a rua só com um antipó. Antipó que é uma porcaria, vive fazendo buraco com chuva, né? E, de repente, vão fazer uma revitalização da rua e passar asfalto. Vai ter uma melhoria para o imóvel de vocês? O que vocês acham? No caso de vocês, estava numa rua com antipó, agora vai ter um asfalto lá, bem bonitinho, lisinho. Isso não é uma melhoria para o imóvel? Não vai ser tão direto, mas se vocês fossem comprar uma casa, qual que vale mais? Uma casa que está em uma rua plenamente asfaltada ou uma rua com antipó? Com asfalto, né, professor? Com asfalto, todo mundo vai preferir uma rua asfaltada, né? Então, a contribuição de melhoria é uma cobrança aí dividido entre os beneficiados sobre uma melhoria que valorize o seu imóvel, o seu bem. Geralmente, a gente está falando em imóvel, quando fala em contribuição de melhoria. Vai estar lá no artigo 181 e 182 do Código Tributário. É o que eu falei. Na prática, dificilmente é cobrada ou é cobrada de forma ilegal. Então, muitas vezes, eles não fazem direitinho o cálculo do rateio.
por exemplo, aqui em Pinhais, é facinho de impugnar a contribuição de melhoria por asfalto. Aqui eles cobram. Mas muito dos administradores públicos não fazem essa cobrança, né? Eles utilizam como discurso eleitoral. Mas a ideia seria ratear a melhoria entre os beneficiários. Então, aqui um exemplo de cálculo. Então, a gente tem a nossa casa, vamos supor nessa condição, tinha um antipó, passou asfalto. Para fazer essa melhoria, foram gastos R$300 mil. R$300 mil para pavimentar uma área de 10 mil metros quadrados. Quanto que saiu cada metro quadrado de pavimentação? Então, R$30 o metro quadrado. Quanto que equivale desses metros quadrados à frente do meu imóvel? A face do meu imóvel? Então, vamos supor que a gente tem um terreno com 100 metros de face. A gente vai cobrar, vai arcar com um percentual de 100 metros quadrados. Então, a cobrança do imposto seria o valor do metro quadrado vezes a parte que seria devido ao meu imóvel. Ou seja, fazer uma divisão proporcional do gasto que foi feito o asfalto entre os moradores daquela rua. Mas não são todos os municípios que fazem isso, não são todos os entes estatais, né? Porque o Estado também pode cobrar e esse nunca faz. Né? Eu nunca vi na vida nenhum Estado que cobrasse contribuição de melhoria. Prefeitura a gente encontra algumas. Mas a gente tem que ter ciência que essa possibilidade existe. Aí eu sou obrigado a pagar? Sim. Aí ele entra naquele caráter de prestação pecuniária e compulsória. Ah, mas eu não queria. Eu não tenho muita escolha. Que a gente tem as contribuições especiais. Isso daqui é o que o governo adora, porque ele pode manipular, pode modificar de maneira mais fácil. No entanto, ele é o que mais dá discussão sobre manobras políticas. Então, as contribuições especiais têm sido caracterizadas como uma nova espécie de tributo e que engloba recolhimentos específicos com destinações específicas. Eles são obrigados a ter destinação específica. Então, exemplo. As contribuições sociais. Quais são essas contribuições? Exemplo, INSS. Ela não é caracterizada como um imposto. Ela é caracterizada como uma contribuição especial e tem um fim específico. Qual que é? Aposentadoria e também outros auxílios, como auxílio maternidade, auxílio doença, essas coisas. Manutenção de benefícios sociais, vamos falar assim, né? Auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, aposentadoria, seja por invalidez, seja por tempo de serviço, tem uma função bem definida pela legislação, né? PIS, COFINS, também tem essa característica. E agora, o que a PIS e a COFINS fazem? Qual seria a destinação? Aqui a gente começa a ver as desvirtuações. Teoricamente, PIS e COFINS recolhido deveria ser aplicado na área de saúde. Mas
não é totalmente destinado à área da saúde. Infelizmente, existe desvio de função desses tributos. Então, teoricamente, o governo criou a PIS e a COFINS para manutenção da saúde, principalmente a COFINS, né? PIS também tem outras finalidades, mas hoje a gente não tem essa destinação. E tem alguns até que existem, são previstos em lei, não existe um movimento para tentar cobrar. Tal da CLS. Vocês sabem o que é essa tal CLS? Não, professor. O Ronaldo falou, né, esses dias. Cobrança sobre a tal das grandes fortunas. Ah, ela é prevista em lei, professor? Sim, prevista em lei. Ah, ela é cobrada? Não. Não existe. Lembrando que eu falei para vocês, todo tributo que a gente encontra na Constituição Federal, que sempre vai determinar que uma legislação complementar defina a forma e os critérios de arrecadação. E não sei porquê, né? Sendo irônico, tá? Não tem ironia, não sei por que esse tributo sobre o lucro e grandes fortunas não tem essa legislação. Parece que alguém não quer que seja recolhido. É de se pensar, né? Então, tem esse tipo de contribuição especial, que são as contribuições sociais, destinado a alguma atividade social específica. A gente tem a CIT, contribuição de intervenção de domínio econômico. Ele tem um caráter para regulamentar ou para regular uma atividade econômica específica, então criada para ajustar a economia aos objetivos da política econômica. Então, efetivamente, para equilibrar mercado. No caso, a CID está especificamente para combustível hoje em dia, né? Isso eles usam o governo usa efetivamente para regular o mercado? Usa. Então, às vezes, quando ele quer fazer alguma jogada política, ele dá uma diminuída na CID para que a gente veja, ou tente ver, né? Muitas vezes a gente não vê, o combustível abaixando de preço. Ou para regular, subiu demais o dólar, vai dar um boom no combustível. Ele tenta puxar a CID para baixo para equilibrar preço. Mas, às vezes o descontrole é tão grande que nem a CID a gente consegue manter. Outro, contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica. Então, os famosos conselhos de classe. CRC, OAB, CREA, Cresce, de vocês o CRA, né? São contribuições para a manutenção do conselho da atividade profissional. Também tratado como uma contribuição especial. E aqui eu trouxe uma bem peculiar que sempre volta, ou sempre tentam ressuscitar ela. CPMF, quem lembra dela? Vocês acho que nem chegaram. Eu lembro, professor. Você lembra, Emílio? Eu lembro, professor. Tudo que vai movimentar na conta corrente, CPMF. Ela tinha um propósito. Então, para vocês verem, todas elas têm um propósito específico. Então,
essa contribuição provisória sobre movimentação ou transação de valores, de créditos e de direito de natureza financeira, ele era cobrado a uma alíquota até de 0,38 por movimentação e era para manutenção da saúde também. Mas, com o tempo, acabou se espalhando pelas outras áreas, então acabou perdendo essa finalidade definida. E hoje ela está extinta. Mas vira e mexe tentam trazer uma nova, ela com uma roupa nova, passam uma maquiagem e tentam jogar ela para a gente, não tentam? Vocês já devem ter ouvido falar de notícia que o pessoal remete, é a CPMF disfarçada, é a nova CPMF. E a última notícia foi das operações digitais, né? Iriam tributar as operações financeiras digitais, na tentativa de ressuscitar essa contribuição especial. Se ainda fosse destinado efetivamente para a saúde, pô, seria bacana, mas o problema é que não é, né? E empréstimos compulsórios? Esse muita gente não passou, não viu, porque eles são difíceis de acontecer. Então, tributos que podem ser instituídos pela União exclusivamente para atender despesas extraordinárias, casos específicos decorrentes de calamidade pública, guerra ou sua iminência, ou investimento público de caráter urgente e que tenha relevância no interesse da nação. Casos muito específicos para serem aplicados, né? Isso é, quem define isso é a Constituição Federal. Só pode ser instituído um empréstimo compulsório decorrente de calamidade pública, guerra, a iminência de guerra ou investimento público urgente. Então, é difícil a aplicação. Ah, professor, mas já teve cobrança desse modo? Quem lembra da história do confisco da poupança do Collor? Quem lembra dessa história? Eu lembro de contarem, né? Mas a minha mãe fala até hoje disso. Quem tinha dinheiro guardado, no outro dia foi lá olhar a poupança, cadê? Tinha só um saldinho que deixaram. Nossa, professor, eu era meio criança ainda, mas minha mãe ficou quase louca, que ela tinha uma poupança lá, e o Collor confiscou lá, nossa, minha mãe ficou muito triste. Não, teve gente assim que entrou em desespero, porque o brasileiro tem o hábito de aplicar na poupança, né? E esse hábito de aplicar na poupança fez com que muita gente perdesse, assim, muito dinheiro. Por isso tem muita ainda discussão na justiça até hoje. Foi terrível, porque todo quanto é lucro que a gente tinha, a gente ia lá e aplicava, né? Aí veio o Collor e pegou tudo. Confiscou tudo. Ele fez na forma de empréstimo compulsório. Só que ele não tinha esses eventos para poder justificar. Por isso que quem entrou na justiça teve seu valor devolvido entre aspas, né, porque recebeu precatório. Então, saiu de uma bomba e entrou em outra. Então, sua receita é vinculada a essa causa que fundamentou essa criação do empréstimo compulsório e ele deve ser restituído ao contribuinte conforme uma lei complementar, ou conforme a lei complementar que instituiu a cobrança. Então, a lei complementar vai falar, olha, a gente está aqui
vamos supor que a gente estivesse em guerra, a gente está entrando em guerra, eu preciso que vocês paguem esse valor, e no futuro eu vou devolver dessa forma. E o Collor conseguiu ferir esses princípios. Então, não era um caso de calamidade, não era um caso de urgência, e não tinha forma de devolução. Por isso que daí foi fácil do pessoal ganhar na justiça. Então, empréstimo compulsório é muito improvável da gente ver na prática, né? Uma situação muito peculiar, mas prevista na Constituição Federal. E dentro desses tributos, a gente pode dividir entre diretos e indiretos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa divisão. Tributos diretos e indiretos. Ele é muito importante para as empresas, para se organizarem como vão fazer os seus recolhimentos. Tributos diretos, qual é a característica? Eles são específicos de uma pessoa. Então, eles recaem sobre a pessoa física ou jurídica. Então, ela não é referente a um repasse de outras pessoas. Como assim? O ICMS, ele é um tributo que não tem essa característica. Eu vou cobrar do cliente no preço final do produto, e desse valor que eu fiz a venda, eu vou tirar um pedacinho e repassar para o governo. Ele é recolhido de maneira indireta. O tributo direto, não. Ele se refere a um valor sobre uma operação minha, exclusivamente minha, e eu sou o responsável pelo recolhimento. Então, geralmente, são os tributos que incidem sobre patrimônio e renda. Então, são de responsabilidade do proprietário. Então, eu que tenho um imóvel, eu que tenho a casa, ou eu que obtive renda, sou obrigado a recolher o tributo referente a essa operação. Então, imposto de renda à pessoa jurídica, imposto de renda à pessoa física. Então, a renda dessas pessoas vão ser a fonte de recolhimento do tributo de responsabilidade dela que aferiu renda. O IPTU, eu que tenho o meu imóvel, tenho um imposto sobre esse imóvel e é responsabilidade minha recolher. Tem que sair do meu bolso. O ITR, que é do território rural. Então, eu tenho uma fazenda, uma chácara, então está no meu nome, eu vou recolher, então ela é de responsabilidade exclusiva minha. E os tributos indiretos? Qual a característica desses tributos indiretos? Eles recaem sobre a produção e circulação de bens ou serviços. Então, são repassados dentro do preço cobrado por produto ou serviço. Professor, como que você lê o imposto ITR mesmo? Como que fala para o imposto ITR? ITR? É. Imposto ITR sobre o é quê? Imposto Territorial Rural. Imposto territorial rural. Exatamente. Então, pessoas que têm imóveis ou chácara, fazenda, que seja de área rural, não pagam IPTU e passam a recolher ITR. Então, a diferença entre esses dois aqui é o IPTU é urbano e o ITR é na área rural.
Não, é que eu não lembrava, professor, é que eu tenho meu sítio lá que a minha mãe me deu, só que é a minha mãe que paga lá para mim, daí eu não lembrava. Mas então o sítio lá tem que pagar ITR, ou pelo menos declarar o ITR. Pode ser que caia na condição de isenção. A minha mãe paga para mim. Ela paga para você? Aham. Porque não tem muito como fugir desse imposto, né? E ele é seu, porque está no seu nome, mesmo que seja sua mãe que paga, é considerado como uma cobrança sua, né, para você. E o tributo indireto, esse daqui é o que prejudica a nossa vida, gente, é o que pesa no nosso bolso. Então, são produtos, tributos que caem sobre produto ou serviço. E o hábito, ou a forma de recolhimento, é que ele seja repassado dentro do preço do produto ou serviço. Então, quem que é o contribuinte de fato? Quem realmente vai colocar o dinheiro para pagar o tributo? Eu que estou comprando. Professor, então aquele imposto que sai no cupom fiscal quando eu vou no mercado, sou eu que estou pagando? Sim, porque ali o preço do produto já tem dentro dele esse recolhimento. Mas então qual que é a função do vendedor? Ele é só um agente arrecadador. Então, quem é o contribuinte de fato é o consumidor. Então, de fato, significa quem que vai tirar do bolso para pagar. O produtor, vendedor ou prestador de serviço é o chamado contribuinte de direito. Contribuinte de direito é quem vai ter a obrigatoriedade de gerar a guia de recolhimento do tributo e passar para o governo. Mas ele vai ter recolhido esse valor dentro do seu processo das vendas. E por que a gente tem que ter atenção com eles? A ideia é que eles vão para o preço do produto. Será que todo empresário faz isso? Sabe como colocar isso? Colocar o tributo dentro do preço? Será que eles sabem? Acho que não. Maioria, na verdade, a grande maioria não faz a menor ideia de como fazer o correto preço de venda colocando os tributos. Vamos exemplificar aqui. Vocês estão no comércio de vocês. Compram um produto a 90 e vendem a 100. Vou até abrir o Excel bem rapidinho aqui, mesmo que a gente deixe para falar dos princípios na próxima aula. Mas para vocês entenderem o que é o erro quando a gente fala de tributo direto. Então, a gente comprou a 90 e venda assim. Vamos simplificar e só cobrar o ICMS. E o valor mais baixo, praticamente, que a gente tem é 12% aqui no Paraná, que é em operação interestadual. 12%. O 12%, ele recai sobre o preço de venda. O valor do ICMS vai ser quanto? R$100 vezes 12%. R$12. Se eu for calcular o meu lucro dessa operação, quanto que eu vou ter? A receita menos o imposto
Vamos ver quanto que vai sobrar aqui. Ainda não está no lucro, né? Seria o lucro bruto. 88. Líquido. 88 menos 90, que foi o valor que eu comprei o produto para revender. Eu tenho um prejuízo de 2. E o que o empresário costuma enxergar? Puxa, eu comprei a 90, estou vendendo a 100. O que ele tem na cabeça dele? Ah, vou lucrar 10. Não pode ser assim, né? Como o que eu consigo achar que eu estou tendo lucro está transformando num prejuízo. Porque eu não consegui colocar um imposto aqui dentro. E esse é um dos perigos do tributo indireto. A gente não conseguir formar o preço certo para oferecer ao cliente. Parece um cálculo ingênuo, parece um cálculo bobo, mas a maioria dos empresários não faz ideia de como fazer isso. Viu, professor, tem um empresário que é o comerciante que não aplica o imposto no seu produto, mas daí ele não emite nota, acaba sonegando os impostos também, né? Aí ele está caindo no crime fiscal, né? Lembra que eu falei na primeira aula do crime fiscal? Ele está manipulando as informações tributárias para obter vantagem. 1 a 4 anos de detenção mais multa pode incorrer. É difícil a gente ver a detenção nesses casos, mas pode ser processado criminalmente, vai constar na ficha corrida dele e muitas vezes essa pena é transformada em pena alternativa. Vai pintar a escola, vai pagar a cesta básica, alguma coisa ele vai ter que fazer. Mas fica manchado, né? Fica na ficha, no histórico criminal dele. Então, essa história de não emitir nota, por falar que o imposto é caro, é desculpa. O que a gente tem que fazer aqui é o quê? Se eu sei que eu vendi, que eu comprei a 90 e eu tenho 12 de tributo, o que eu posso fazer? Vou fazer bem simplificado a ideia do markup. Vou simplesmente pegar esse 90 e dividir por 0,88. 88%. Pelo menos a 102. Isso para não ter lucro, né? Mas será que vai funcionar? Vamos ver, eu tenho 102. 102 vezes 12%, 12,27. Então, o lucro bruto, 102 menos o 12, 90. Se eu diminuir o valor da minha compra, prejuízo eu não tenho. Ah, mas eu quero pôr um lucro aqui, professor. É só vocês somarem junto com o custo. Ah, supor que eu queira R$10 de lucro. Eu sei que eu tenho que vender por 181. Não, eu vou errado aqui, peraí. 113. 113 vai dar R$13 de imposto. Sobra assim. Diminuo 90 aqui do custo do produto. Eu tenho R$10 de lucro. Então, dá para você trabalhar, colocar o tributo, emitir a nota e ter o lucro que você quer. Mas, para isso,
tem que conhecer o funcionamento desses caras. E daí também conhecer o cálculo de formação de preço, para não cair em roubada. Quem tem condições de fazer isso? Quem tem conhecimento para isso? Ou quem passa por curso na área de gestão, ou quem passa por curso na área comercial. Então, administração, contábeis, economia, gestão comercial acabam tendo essa visão. E a gente vai ajudar também vocês a criar essa visão, né? Então, só para relembrar, esse valor é recolhido pelo consumidor. Quem paga, quem recolhe não, quem paga é o consumidor. Quem recolhe é o vendedor. Então, se eu vendo a 113, quem vai pagar o preço de venda sou eu que estou indo comprar o produto. Mas quem recolhe esses 13 reais? A loja. A loja, então, é contribuinte de direito. Ela é responsável por somente recolhimento. Ela funciona como um agente arrecadador. Então, exemplos: IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, são exemplos de tributos que recaem pro consumidor, os tributos indiretos. Tranquilo essa diferenciação entre os dois? Direto é aquilo que recai sobre o meu patrimônio, a minha renda, e eu mesmo sou responsável por recolher. O indireto está no preço do produto. Então, se eu for o comprador, eu vou estar pagando, mas a loja que vai ser responsável para repassar aos cofres públicos. Qual vocês acham que tem maior peso na nossa sociedade? Será que existe mais recolhimento de tributo direto ou indireto? Acho que indireta, né, professor? Indireto. Por quê? Tudo que a gente compra, tudo que a gente contrata de serviço está incidindo esses tributos. Indiferente de classe social, indiferente do valor da minha renda, indiferente se eu tenho patrimônio ou não. Então, por isso também que o sistema tributário nacional é considerado injusto. Se fosse mais pela renda, o pobre pagaria menos tributo do que o rico. O tributo indireto, ele não olha quem que é o contribuinte, quem que vai arcar com o dinheiro. Então, seja pobre, seja rico, vai existir o pagamento do tributo. Então, a maneira da tributação brasileira, a forma de tributar do Brasil, ele é uma forma de injustiça social também. Por isso que muita gente preza pela reforma tributária. Falando da competência tributária, esse daqui eu acho que eu vou deixar para ir trabalhando durante as aulas, mas eu vou fazer um resumão. Falando da União, vai estar lá no artigo 153 e 154. A União é responsável pelos seguintes impostos: imposto de produto estrangeiro, então imposto de importação, imposto de exportação. Exportação a gente quase não vê falar, né? Imposto de renda e proventos. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O tal do IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos de Valores. O Imposto Territorial Rural e
Aí aquilo que eu falei, o famigerado imposto sobre grandes fortunas. De contribuições sociais, folha de salários, então, dito do INSS, sobre receita e faturamento, PIS, COFINS, e sobre o lucro, a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido. A CID também é uma competência do governo federal, a antiga CPMF, né, que vira e mexe o governo tenta trazer uma roupa nova para ela, e empréstimos compulsórios, são de responsabilidade da União. Dos estados, são bem menos. Os impostos, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações. Aqui é o mais caro de todos. O ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, Prestação de Serviço, de Transporte e Telecomunicações. E o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. E taxas e contribuições de melhoria, né, de acordo com cada estado. Né? E os municípios recorrem o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos, vou transmitir bem entre pessoas vivas, o ITBI. Ah, não, é uma doação, já muda aqui para o ITCMD, muda até a esfera de recolhimento. E o ISS, né, Imposto sobre serviço de qualquer natureza. E também tem as instituições de taxas e contribuições de melhoria. Então, a Constituição Federal, ela tenta já fazer essa definição, quem vai ficar responsável por qual tributo. Isso para evitar conflitos tributários. E mesmo assim, existem discussões de conflito tributário, de cobrança, que chamam de bitributação, né? Cobrança sobre o mesmo fato gerador. Aí dá-lhe aplicar, dá-lhe acionar o judiciário para resolver a demanda. E na próxima aula, então, falei, vou deixar para a próxima aula, a gente vai falar dos princípios constitucionais tributários. Então, a gente vai falar sobre esse limite do poder de tributar e quais os princípios que a Constituição define para que seja possível a cobrança desses tributos. Então, eles são muito importantes e devem ser observados, inclusive para a gente não pagar imposto que não deveria pagar. Ou pagar imposto no período certo que ele deve ser cobrado. Sobre esse resumão de hoje, ficou alguma dúvida, pergunta, questão? Mais ou menos. É só Tranquilo. um panorama, né? Porque daria para fazer uma disciplina inteira. Na verdade, dá para fazer uma pós-graduação inteira de direito tributário. Mas como a gente precisa conhecer esse resumo, eu tentei tirar o máximo dos conceitos essenciais para trazer para vocês. Essa semana, até aparecer de volta para vocês aqui.
essa semana eu deixei só uma questão de frequência, só tem a avaliação de frequência, e daí na próxima semana eu vou deixar um trabalhinho para vocês fazerem relacionado a essa área do direito tributário. As coisas simples. E fico aberto a perguntas. Se não, por hoje a gente encerra. Nada de dúvidas? Nada, nada, não. Certo? Então tá. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me procurar. Giovanni, eu não lembro se estava na última aula. Mas, Maria, você tem meus contatos? Principalmente você que é representante de turma. Você está aí ainda? Mais um voltou para a cama. Não? Sim? Ela já voltou para a cama. Então, Evelino, você está aí ainda, né? Ai, professor, perdão, meu fone desconectou, só ouviu sim ou não. Aí eu fiquei, será que... O que será que ele fala? Perguntar para você, você tem meus contatos? Não, professor. Não? Então, vou deixar aqui, que eu passei para o pessoal que estava na aula passada, vou colocar aqui no chat. Tá, daí eu salvo e te mando um oi pra você saber que eu sou representante. Então, tem o e-mail pessoal. Ok. Sempre bom, né? Às vezes o pessoal precisa. Meu WhatsApp eu deixo liberado para todo mundo, tá? Não é só para representante. Às vezes o pessoal, professor, eu tenho um problema de família, preciso entregar o trabalho, o senhor não aceita? A gente negocia, daí é bom ter meu e-mail para me mandar alguma coisa que a gente negocie, né? Sim, é melhor mesmo. Tem o meu e-mail lá da instituição e o meu WhatsApp 4046. Ok, vou salvar aqui, professor. Aí vocês têm total liberdade para me procurar, precisar de alguma coisa, a gente está à disposição para tentar ajudar vocês. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Então, desejo para vocês um bom término de semana, né? Hoje com esse dia gostoso de chuva. E a gente se encontra quarta-feira que vem, se Deus quiser, né? Ok, até semana que vem, professor. Bom final de semana para você também. Obrigado. Bom dia, professor. Tudo de bom até quarta-feira. Bom dia, Evelino. Até quarta.